Muito bem, todas que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. Eu hoje, para falar aí sobre política e especialmente a questão eleitoral que estamos e vamos passar nesse ano de 2022, recebendo aqui o Erson, ele que é professor, né, de literatura, também militante, membro do Partido Operário Revolucionário e um grande crítico aí do sistema, do modo de produção capitalista, né? Erson, primeiramente, bem-vindo, né? Obrigado aí por aceitar nosso convite. André, agradeço mais uma vez, né? É a segunda vez que eu participo, né, Uhum. do Mesa Debate, né? Então agradeço a confiança de vocês. Maravilha. Já expliquei aqui a pegada, né? Como a gente vai trabalhar com Erson, e aí, claro que o restante a gente vai aí ajustando. Erson, considerando aí sua experiência, sua biografia na política, na militância, já introduzo aqui a pergunta, né? Antes da gente entrar na questão eleitoral propriamente, mas como você e evidentemente o seu grupo, né, o POR, estão observando, eles estão entendendo a atual conjuntura política, né, em linhas gerais, que a gente, em especial no Brasil, estamos passando? Sim, essa questão mais geral, de fato, é importante para abrir a discussão sobre as perguntas especificamente sobre eleições, né? Uhum. É, estamos aqui no momento de uma crise profunda no Brasil, que não vem de agora, né? É uma crise que vem se desenvolvendo desde a crise de 2014, né, e CEF por meio de um golpe de Estado, né, uma recessão profunda que seguiu no país em 2016, né, e os dois governos que resultaram do impeachment de Dilma. Nós temos governos claramente golpistas, né, de Temer e de Bolsonaro. Então, um período mais ou menos longo de uma crise persistente, né, que tem a sua base econômica, né, e que se reflete sobre a situação de vida das massas. Né? O alto desemprego, fechamento de fábricas, a redução do valor da força de trabalho e, especificamente, a destruição de várias conquistas, antigas conquistas da classe operária, né, que se deu com a contra-reforma, melhor dizendo, né, do que uma reforma, né, da reforma trabalhista de Temer e a previdenciária de Bolsonaro. Então, a classe operária e os demais explorados têm recebido o peso da desintegração do capitalismo. Essas condições sociais e econômicas, inevitavelmente, provoca grandes fissuras, grandes conflitos no seio do Estado. Há uma crise política que é um reflexo, né, das dificuldades da burguesia de dar respostas a esse processo de desintegração do capitalismo. Esse é um aspecto que me parece importante. O segundo aspecto é que essa crise não é puramente nacional. Essa é uma crise internacional. Veja que, a partir de 2008, e com a recessão mundial de 2009, o capitalismo entrou numa fase extremamente convulsiva, marcada pela guerra comercial, liderada pelos Estados Unidos, principalmente contra a China, e essas tendências
de enfrentamentos comerciais, econômicos, financeiros, né, trazem em suas entranhas as tendências bélicas, né? E esse período de quase um pouco mais de 2 anos da pandemia, né, se vê que a burguesia se mostrou incapaz de proteger as massas mundiais e mais de 6 milhões de pessoas que morreram nesse processo. Em seguida, quando o capitalismo estava se respirando para sair dessa crise pandêmica, não é? Estoura a guerra na Ucrânia. Essa guerra na Ucrânia indica um marco, não é, da crise do capitalismo do pós-guerra. Então, vejo que os seus reflexos estão sendo tão grandes, né, que o preço do gás, do petróleo, das commodities, né, do trigo, da alimentação, tudo isso tem se revertido contra as massas, em todo o mundo, não só, mas no Brasil em particular, a alta do custo de vida é muito forte, né? Então a miserabilidade a gente vê nas ruas, as famílias que estão sendo jogadas nas calçadas, né? Os jovens que estão nos faróis pedindo pedindo esmolas, né? Então se vê que é um quadro de crise social que evidencia bem o momento de barbárie do capitalismo, né? E isto reflete no Brasil, e em todo o mundo, evidentemente, né? Então, eu acredito que seria mais ou menos uma síntese, né, do processo de desintegração do capitalismo. Agora, para concluir, é preciso levar em consideração a profunda crise de direção internacional. Vejo que a classe operária vem lutando, né, em várias partes do mundo. O movimento no Chile, né, foi um movimento muito significativo, né? Aqui na Colômbia, as revoltas, né? Mesmo no Brasil, as tentativas de greve, de resistência ao fechamento da Ford, da LG, né? Tudo isso foi sendo dissolvido pela ausência de uma direção revolucionária. E as direções que dominam os sindicatos, né, são direções que têm bloqueado o desenvolvimento da luta da classe operária no campo da independência de classe. Então, certamente, isso vai refletir nas eleições no Brasil. Essas seriam as primeiras considerações sobre essa questão mais geral da crise. Perfeitamente. Erson, no momento agora política eleitoral, todo esse vai e vem, a, a gente tem visto aí, claro, não toda, né, não podemos generalizar, mas grande parte da esquerda, né, da esquerda brasileira, apoiando, abraçando a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma salvação, ou alguém que vai romper com toda a atual problemática da gestão Bolsonaro e, enfim, ser aí uma espécie de cura milagrosa, né? Como vocês encaram essa realidade? Vocês enxergam essa linha também ou o buraco é mais embaixo? Sim, a possibilidade de Lula voltar ao poder, parece que essa possibilidade continua vigente, né? Na polarização com Bolsonaro, Lula está à frente, e está indicando como que a burguesia brasileira e as suas expressões oligárquicas no Estado, não é? Se mostram é, é, incapazes de criar uma governabilidade que dê respostas à crise do capitalismo. Veja que Lula chegou ao poder, né, em 2003, justamente em função de uma crise profunda do governo Fernando Henrique Cardoso, né? O governo do PSDB, privatista, não é?
Plano Real, né, e descarregando brutalmente a crise sobre os assalariados camponeses, né, e a classe média pobre. Então, veja que as massas se encantaram com Lula depois de várias tentativas à presidência da República, né, e a experiência realizada tem dois aspectos que faz com que faz com que dois aspectos que fazem que estejam presentes na atualidade. Um aspecto foi que o Lula pegou um momento de retomada do crescimento mundial e com seus reflexos positivos no Brasil. O segundo aspecto é que ele pôde fazer uma política de assistencialismo, né, apoiado-se nesse momento favorável da economia. Mas se observa nesses dois aspectos, né, o Lula ele acabou sendo um governo do grande capital. Ele não governou para as massas, como se cria uma ilusão de que ele foi um governo que teve essa função de resolver problemas das disparidades sociais, das desigualdades sociais, né, e assim por diante. Ocorre que a derrubada de Dilma Rousseff, né, não permitiu que o PT fizesse a experiência até o final. A experiência do PT com as massas não se completou. Né? E então, a prisão do Lula, o processo todo da Lava Jato, o seu retorno, né, quase que um retorno triunfante, né, tudo isto demonstra que, quando uma experiência não está esgotada, né, e a burguesia não tem como achar outra solução, a experiência tem que ser retomada, e acaba sendo retomada. E é o que nós estamos vendo. Né? O governo Temer foi um governo de crise, e o governo Bolsonaro foi um governo de crise profunda, né? Tanto da crise econômica quanto da crise política. Né? Então, você vê que os outros partidos, os velhos partidos, né, do MDB, PSDB, né, o antigo DEM, que virou agora o União Brasil, né, Uhum. esses partidos estão incapacitados de arregimentar as massas, embora controlem o Estado, embora continuem controlando o Estado. Então, você vê que o PT tem uma função histórica, né, de conversação de classe, de amortecer a luta de classe no Brasil, e essa função histórica não foi concluída. Então, provavelmente, se o Lula ganhar, né, essa experiência possivelmente vai ser esgotada. Compreendo. No atual cenário também eleitoral, a gente tem visto, né, existe também a divergência dentro da própria esquerda com relação ao apoio ou não à candidatura Lula, e também a gente vê que se deve discutir a eleição um pouco para além do voto, né? Um pouco para além da escolha de uma figura, de um personagem político ou outro, né? Como que o POR entende a, o dever da esquerda, né, ou dos partidos que se pretendem revolucionários no processo eleitoral? Veja, retomando aquela explicação sobre a experiência não concluída, a questão é como é que as massas vão concluir essa experiência com o PT. Esse é o As correntes que seguem Lula, que dizem que é preciso serrar fileira em torno da candidatura Lula contra a direita, a ultradireita fascistizante de Bolsonaro, né, desconhecem a tarefa de lutar pela independência de classe, do proletariado e das massas oprimidas. E essa luta pela independência depende muito
está muito vinculada à luta contra a política de programação de classe. Então, nesse momento, o que se está configurando é uma política de conciliação de classe, uma volta da política de conciliação de classe em função da crise profunda do governo Bolsonaro. Então, se o governo Bolsonaro, vamos supor, que o governo Bolsonaro vença, vai ser um governo desastrado, vai ser de uma crise sem tamanho. Porque esse é um governo esgotado. Esgotado em todos os aspectos, esgotado para a própria burguesia. Os setores do grande capital já não aceitam o Bolsonaro. Os velhos partidos também não já aceitam mais o Bolsonaro. Então, o que está a questão chave, não é mais o problema do ultradireitismo do Bolsonaro. O que está em questão agora é o problema da correção de classe. Ela é que vai predominar. Então, o dever dos revolucionários é fazer uma distinção, se distinguir dessa política da correção de classe, porque vai ser um engano enorme para as massas. Vai ser uma ilusão enorme para as massas. E essa ilusão tem que ser combatida, expondo as suas reivindicações, expondo o seu programa de reivindicação. E, no caso específico, por exemplo, do POR, nós somos obrigados a defender o voto nulo, a defender que as massas rejeitem qualquer uma das variantes dessas eleições, porque nós não temos a possibilidade nem de um partido revolucionário ligado às massas, porque o POR é embrionário, é uma corrente de construção, e, por outro lado, as demais correntes de esquerda que não estão ligadas ao PT, não estão vinculadas ao PT, ou não estão atrás da candidatura do Lula, são, inclusive, incapazes de formar uma frente de esquerda que, no passado, eles tentaram. Tentaram e fracassaram. As frentes de esquerda no Brasil sempre fracassaram devido ao oportunismo eleitoral, devido a não se aplicar a tática das eleições de acordo com o marxismo, porque a tática de intervenção nas eleições está subordinada ao programa revolucionário, está subordinada à estratégia revolucionária, que é da tomada do poder, do governo operário camponês, da revolução proletária. Qualquer luta eleitoral tem que estar subordinada a essa estratégia. Quando essa estratégia é posta de lado, ou negada, ocultada, as correntes acabam adentrando no campo puramente eleitoral. Ainda que tenha um discurso de esquerda, ainda que fale sobre a pobreza das massas, ainda que fale que quer resolver os problemas, e ainda que fale do socialismo. Então, vejo que, André, esse é um momento extremamente difícil na luta política. Estamos lutando contra a corrente faz tempo, e, mais uma vez, estamos diante de uma situação de contracorrente, porque, de um lado, parte da esquerda, é até difícil dizer bem quem é esquerda, mas talvez a gente pode dizer o pessoal, que é um partido que caracterizamos como um partido social-democrata, pequeno burguês, que está com o PT, declarou-se voto no PT, e uma corrente que sem expressão nas massas, que é PCO, que faz essa campanha. Porque o PCdoB já é parte do sistema. Aí não se pode nem falar que o PCdoB é parte das esquerdas. É um partido desclassificado, completamente corrompido na política burguesa. E o que estão fora desse marco, que você tem aí o PSTU e o PCB, que são os dois partidos que são legalizados, vamos chamar esses seriam os partidos de esquerda, eles estão perdidos, porque não são capazes de construir a antiga frente de esquerda, e as suas candidaturas isoladas não expressam uma luta de independência de classe do proletariado. Então, esse é o quadro. Então, se eu bem entendi, Erson, o POR, então, chama o voto nulo, E mesmo com todas as outras alternativas para além do PT, vocês não entendem que PSTU, PCB, acredito que até o momento
acho que tem a UP também, né, a Unidade Popular. Enfim, vocês entendem que nenhum deles estão à altura de um programa efetivamente revolucionário, é isso? Exatamente, exatamente. E a experiência mostra isso também, viu, André? Porque não falamos sempre do presente sem referir o passado, né? Porque no passado, veja, como é que essas correntes se caminharam? Elas caminharam em torno a uma frente de esquerda. Ó, o PSTU, PCB, não é isso? E PSOL estiveram no momento de frente de esquerda. Não sei se você recorda, né? Uhum. Em torno da Heloísa Helena. Você lembra a candidatura da Lembro, Heloísa Helena? lembro. Onde se construiu uma frente de esquerda. Essa frente de esquerda acabou tragicamente, acabou melancolicamente, é melhor, tragicamente não é um bom qualificativo. Melancolicamente, cada um foi para o seu lado. Por quê? Porque não expressava um movimento concreto de unidade pela independência de classe. Não expressava uma frente única anti-imperialista, não expressava um trabalho de frente única proletária, de organizar a luta da classe operária, né? Cada um foi para o seu lado e foi cuidar do seu terreno. Então, era uma frente oportunista, não era uma frente que de fato, se colocava no terreno da luta contra o capitalismo. Em palavras, sim, porque um defende o socialismo, outro defende o poder popular, outro defende o governo dos trabalhadores. Temos todas essas variações na política do campo de esquerda que nós denominamos como campo do centrismo, né? Então, essa experiência, né, em que concluiu essa experiência? Hoje o PSTU está isolado no seu canto e o PCB está isolado no seu canto, porque o pessoal apoiando o Lula, o PCB não pôde ficar com o pessoal, não é isso? Porque nas outras eleições passadas, o PSTU ficou só e o PCB ficou junto com o PSOL. Não foi assim? Então você vê que é um vai e vem para lá e para cá, né? Não existe uma coerência tática diante das eleições. Conforme a pressão da situação, conforme o isolamento que sofre as correntes, elas se jogam neste ou naquele campo, né? Então, se vê que a luta pela independência de classe, né, não tem sequer como constituir uma frente entre essas correntes, né? Porque o único sentido que teria de uma frente é se garantisse esse trabalho pela independência de classe, né? De um programa próprio de reivindicações e que no dia seguinte todo mundo continuaria o trabalho frentista, né? Mas esse tipo de frente eleitoral termina a eleição, acaba, todo mundo vai para sua casa e cada um vai cuidar da sua vida. Então, esse tipo de política eleitoral é completamente oportunista, não expressa o marxismo, não é? E veja, e também está expressando o impasse das coisas, porque a crise de direção é tão grande, né, tão profunda, que para erguer o Partido Revolucionário é um trabalho paciencioso, né? E de suportar um isolamento durante um período enorme, né? E as correntes não têm essa luta pelo programa, não se apoiam no programa, são correntes sem programa, para dizer mais claramente. O PCB tem uma história de programa, que é uma história de programa de formação de classe, né? E ele não conseguiu romper e não vai romper, porque o stalinismo continua ainda vigorando nas fileiras do PCB. Então, veja, Nas raízes. as raízes estão ali. Então, as contradições vividas pelas esquerdas é uma coisa impressionante, não é? E se você pega eleições mais anteriores, quando o PT estava em ascensão e as correntes estavam obrigadas a apoiar o PT, né, o Lula, né, para falar na nossa história do POR, o POR só votou no Lula quando o POR estava dentro do PT, quando o PT o POR era uma tendência dentro do PT. Então nós estávamos obrigados a votar em função, né, não podíamos ter uma política que não fosse. Naquela época as massas estavam tendo uma ilusão inicial
e a experiência com o caudilismo, do Lula, etc., precisava ser realizada. Assim que o POR rompeu, né, com o PT, o POR nunca mais votou no Lula. Nunca mais. E as correntes dizem, vamos votar no Lula por um governo dos trabalhadores. Bom, isso é uma ilusão, não é? Porque se sabe que as massas não vão realmente poder controlar esse governo. Né? Uma vez que ele é eleito, ele vai fazer a política da burguesia. Né? E assim se passou no passado e vai continuar passando. Então, as correntes de esquerda se mostram subordinadas às pressões do reformismo. O reformismo tem uma força muito grande ainda sobre as correntes. As pressões, elas permanecem. Né? Então, essa é uma consideração sobre essa pergunta. Compreendo. Muito bem, continuando aqui após um intervalinho, né? Meu papo com o professor Erson, ele que é membro, militante do Partido Operário Revolucionário e grande crítico aí do capitalismo, né? Do modelo de produção capitalista, como a gente bem conhece. E nessa nossa pegada aí sobre as eleições de 2022, Erson, no que a gente vinha conversando até então, uma coisa que a gente ouve, aliás, uma expressão que a gente ouve falar muito, né, o voto útil e voto crítico, né? Aí eu faço essas perguntas, né? No objetivo de tirar Bolsonaro, você e, claro, o POR como um todo, poderiam apostar num chamado voto útil ou, ou vocês não creem, não acreditam nessa concepção de voto útil? Como eu havia dito anteriormente, não é, nossa posição vai ser pelo voto nulo. Vamos fazer uma campanha em defesa das reivindicações, do programa próprio e da estratégia revolucionária do proletariado. Como eu havia dito para você também, não é, nós nos esforçamos para expor aos explorados que o objetivo da luta sempre é a de conquistar o poder derrubando a burguesia. Né? Por isso, o POR tem como programa, na sua estratégia, a luta por um governo operário e camponês. E essa luta não vem por eleições, né? Ela vem pelos métodos de organização da classe operária. Né? E essa luta estratégica para derrubar a burguesia, as eleições podem ser usadas em determinada circunstância, desde que o partido ele tenha uma força social que o torne capaz de se impor à burguesia. Você sabe que a democracia no Brasil é bastante oligárquica, né? E nós estamos assistindo aí, né, retrocessos, inclusive, nessa oligarquia, nessa democracia oligárquica. Veja os partidos sendo obrigados a formar federações na marra, não é isso? De repente você tem o PSOL se unindo com a rede, não é assim? Olha lá, tá vendo o PSOL se fundindo com a rede ali. Aí você vê o PCdoB se fundindo com o PT, não é assim? Não é? Então, veja, esse processo é uma imposição do Estado burguês, é uma imposição antidemocrática. Essa eleição vai ser uma das mais antidemocráticas de toda a história anterior, aqui, depois do fim da ditadura militar. Não é? Vejam como a quantidade de dinheiro que se gasta numa eleição. São bilhões e bilhões, né, do orçamento do Estado que vai para esse parasitismo, né, político dos partidos da burguesia. Então, veja, essa eleição ela é completamente desfigurada, inclusive do ponto de vista democrático. Não estamos vendo uma eleição livre.
Não estamos vendo uma eleição que as forças burguesas e pequeno-burguesas, e inclusive a da classe operária, possa se manifestar de maneira em que ela possa defender o seu programa, a sua estratégia de poder e assim por diante. Então, veja, essa ideia do voto útil, ela é uma ideia burguesa, ela não é proletária, não é? Porque não tem como você substituir um governo burguês por outro que supostamente seria mais progressivo. É o que se fala, né? É melhor Uhum. estar o Lula no poder do que o Bolsonaro, não é isso? E eu também poderia dizer, era melhor se a classe operária tivesse bem organizada, lutando contra o Bolsonaro. E Uhum. agora, né? E não estamos organizados para lutar contra o Bolsonaro. Então, a classe operária está na mão de quem? Está na mão dos partidos da ordem burguesa. E o PT é um partido da ordem burguesa. Né? E a experiência com o governo Lula, como disse anteriormente, né, foi a de que prevaleceu uma política de exploração de classe. Você sabe que, sob o governo Lula, houve um grande retrocesso, por exemplo, do MST. Os movimentos que vinham de ocupação de terra, de luta pela reforma agrária, né, que vinha desde lá Fernando Henrique Cardoso, havia todo um enfrentamento, né, tudo isso retrocedeu. Né? As centrais sindicais que se constituíram, né, usaram o imposto sindical por parasitismo dessa burocracia. Né? Então, tudo isso foi uma criação dentro do governo do PT. Então, a ideia de que seria melhor fazer o voto nulo, né? Desculpa, fazer um voto útil, é Um uma voto enganação. útil. Um voto útil no PT, né, é uma enganação. Agora, quanto ao voto crítico, é mais absurdo ainda, porque não tem como fazer essa crítica. O voto crítico ele somente se aplica numa condição: quando a classe operária está mobilizada e ela está apoiando um determinado candidato ou determinado partido, ela esteja mobilizada. Porque às vezes nós somos obrigados a nos apoiar na mobilização da classe operária e nós não podemos ficar fora da luta dela. Mas se a classe operária está toda desorganizada, né, toda estilhaçada, chamar o voto crítico, isso é uma impostura, né? Porque não expressa uma tendência da luta de classes. Então, o voto crítico ele é possível, mas nessa circunstância muito precisa que eu falei e que agora não tem. Né? Na Não atual tem, realidade, então, não é viável o voto crítico, não é viável. qualquer Isso é uma organização impostura, que seja. né? Porque ele não serve à luta pela independência de classe. Porque o voto crítico significa o quê? Eu estou dizendo para vocês estão de acordo em votar nesse candidato assim, assim, mas esse candidato aí, né, nós apoiamos então esse voto aí, mas esse candidato aí, vamos fazer uma experiência com ele e ele não vai poder cumprir, nós temos que nos emancipar. Então, com um determinado programa, com determinadas reivindicações, etc. Mas as massas têm que estar mobilizadas. Se elas não estão mobilizadas, o voto crítico dá nas nuvens. É muito mais uma saída de corrente centrista, de correntes que para eles sempre é uma perda um voto nulo. O voto nulo aparece para essas correntes centristas como sempre uma perda. Quer dizer, essa ideia de que sempre tem que ter algum voto, ou voto crítico, ou voto útil, ou voto. Né, é, passa, e o Paulo diz: não, a defesa, às vezes, do voto nulo, nessas circunstâncias, ela se impõe, não é nem a política que o partido tem, né, porque sabe que o voto nulo não é um melhor caminho. O melhor caminho é se o partido tivesse como participar nas eleições, realizando a experiência na classe operária, o que não é possível. Né? Como eu disse para você, né, e vai se tornar cada vez mais difícil, porque esse regime eleitoral que está sendo imposto vai fazer uma grande cassação. Eles querem reduzir o número de partidos para um número pequeno. Se eles pudessem colocar o bipartidarismo, eles colocariam. Né? Só não colocam o bipartidarismo porque a oligarquia é muito dividida. Só por isso não tem um bipartidarismo na marra. Né? Mas a tendência é essa ali. Por isso que
a defesa do voto nulo a defesa do voto crítico tem um componente de oportunismo e de impotência das correntes. E a falta mesmo de coragem de dizer para os operários, olha, nós aqui estamos pelo voto nulo porque não temos alternativa e se vocês votarem em qualquer um desses candidatos, a experiência vai ser essa, essa e essa. Mas nós estamos junto com vocês, de qualquer maneira, na luta por essas reivindicações, por esse programa e assim por diante. Creio que essa seria a nossa resposta. Compreendo. Erson, você mesmo, durante a sua resposta, tocou em pontos bem interessantes para a gente estender aqui na discussão. Na verdade, isso não é apenas um caráter das eleições, né? Mas acho que a própria democracia burguesa, Estado democrático de direito, entre outras noções que tudo bem, a gente pode até dizer que é melhor do que se estar num sistema fascista, mas ainda assim é longe do ideal, né? Quer dizer, o capitalismo ele tenta criar uma imagem através desses discursos que usam a democracia como pano de fundo, ou a democracia burguesa, né, de pano de fundo para vamos falar as palavras como elas são, né, para enganar a classe operária, né? Certo. Mas você sabe, André, que a classe operária ela não tem como escolher sob que regime viver. Não é isso? Ela não tem, porque os regimes são impostos pela burguesia. Seja o regime de fascista, seja o regime democrático, seja os governos liberais, seja os governos de direita, seja o governo de ultradireita, como o Bolsonaro é um governo de ultradireita, não é? Ela não é uma escolha da classe operária, isso é uma imposição da burguesia. O partido tem o dever de demonstrar isso para a classe operária. E se estamos sob um governo fascistante como o de Bolsonaro, não é? Temos uma determinada política para este governo, em frente a esse governo, e temos uma determinada tática a ser utilizada por esse governo. Por exemplo, tem muita importância as reivindicações democráticas no caso do governo Bolsonaro. Por exemplo, é um governo obscurantista, é um governo repressivo, é um governo que impõe a sua política apoiando-se nas Forças Armadas, né? É um governo que militarizou os postos, né, de comando do Estado todo, enfim. Então, a resposta a este governo vai ser de acordo com as características dele, mas sempre por meio da luta de classe. Agora, se você tem um governo mais democrático, no caso, vamos supor, Lula, né, a política, a essência da política não muda, a essência de classe não muda. O que muda vai ser a tática. A tática, como as reivindicações são colocadas, né, em função de que a classe operária pode ter ilusão nesse governo. Não é? Você vê que Bolsonaro, né, a classe operária, na verdade, não teve ilusão com o Bolsonaro, é mais as camadas da classe média. Né? A classe operária só não combateu o Bolsonaro firmemente, né, porque as direções sindicais impediram. Veja o que aconteceu durante a pandemia. Todas as direções se recolheram no mundo virtual e se colocaram contra qualquer mobilização. Né? Houve uma greve dos operários aqui em Curitiba, da Renault, não é isso? Bem no começo da pandemia. Né? Uma greve quase 20 e poucos dias, se não me engano, 21 dias. Não houve uma campanha nacional em defesa dessa greve. Depois vieram os fechamentos das fábricas da Ford, que foi nacional, e da LG. Né? O movimento ficou completamente isolado. E olha que eu falo isso porque nós participamos daí. Viu? Nós fomos todas as assembleias,
Boletim Nossa Classe esteve presente em todas as assembleias. Nós defendemos a ocupação da fábrica da Ford, da LG, defendemos a estatização sem indenização e controle operário da produção. Esse era o único caminho. Mas as direções sindicais estavam todas por fazer um acordo de demissão, e fizeram um acordo de demissão. Quando termina esse período da pandemia, que se inicia se reiniciam as mobilizações, que foi pelo Fora Bolsonaro Impeachment. Essa bandeira do Fora Bolsonaro Impeachment é uma bandeira de estratégia burguesa. Não é? Qual que é? Para trocar um governo burguês por outro. Como o impeachment não deu certo, abaixaram a bandeira do impeachment e fica fora Bolsonaro. Para onde foi caminhando o Bolsonaro? Para as eleições. Quando já o movimento se esgotou, porque ninguém mais acreditava, agora eles entraram no processo eleitoral. Então você vê que essa corrente política reformista tem um lugar muito, muito nefasto no bloqueio à organização independente da classe operária. Por isso que qualquer vacilação, qualquer cortar caminho para apoiá-lo de alguma maneira, você perde a sua estratégia, você perde a sua tática, você perde o caminho. Veja que a classe operária está necessitando da sua vanguarda. Então, por isso que a resposta nesse momento é difícil. Nós sabemos que é difícil. Vamos estar isolados. Mas nós não temos outro caminho. Tem que ser esse daí. Realmente não são respostas fáceis, né? Questões bastante complexas, mas insistindo nelas, né? Erson, como aí pegando, né, os grupos e principalmente os partidos legalizados que têm a permissão de participar do jogo eleitoral, como eles deveriam proceder, o que eles deveriam fazer para falar com as massas, né, falar com a classe trabalhadora, com o proletariado, e não sem cair nas armadilhas do processo eleitoral burguês, sem cair nas armadilhas da burguesia. André, essa resposta eu não tenho como dar para você, porque não dá para aconselhar correntes que estão adaptadas ao eleitoralismo. Não tem como aconselhar, não tem como dizer faça isso, faça aquilo, porque é jogar a palavra fora. Você sabe que a própria legalização das correntes, ela se deu no momento em que o processo de democratização ainda estava flácido, e permitia, inclusive, fazer certos jogos, certas fraudes, inclusive de coleta de assinatura, etc., para ser legalizado. Hoje, quem é que legaliza um partido? Se fosse tentar se legalizar em 9 estados e conseguir não sei quantos por cento lá de voto, é inviável. A tendência, como eu falei para você, é de fechar cada vez mais essa democracia oligarca. Então, o problema é que esses partidos que se legalizaram têm um lado bem ruim, que é eles se acomodarem aos recursos de campanha. Eles recebem um fundo de campanha e eles se acomodam, e, inclusive, se tornam correntes mais aparelhistas, utilizando os aparatos. Por isso, falar, olha, você devia agir dessa maneira, etc. Se eu falasse isso, eu estaria sendo hipócrita. O que eu tenho a dizer é que essas correntes não têm como defender uma política própria do proletariado. Elas estão muito adaptadas. Veja a posição de PCO como campeão de defensor do Lula. A ideia de que é possível um governo dos trabalhadores através da eleição do Lula. Essa é uma bandeira antiga,
de PCO, né? E é fraudulento. Né? Nada disso vai O ser. PCO, se me permite um adendo, que está mais petista que o próprio PT, né? Claro, e eles acreditam que vão se construir, né, que vai se aproximar das bases do PT, etc., vão se construir. Eles podem ganhar uma porção de gente por um período, por um momento, mas nunca serão quadros marxistas, nunca serão quadros revolucionários. Porque os quadros revolucionários você conquista na luta de classes. Em processos eleitorais, você não conquista quadros revolucionários. Né? Isso a experiência mostra. Né? O que se passa com as correntes que nascem, e depois elas acabam sendo extintas, desaparecem, dividem em muitos agrupamentos. Né? E assim se vai, vamos dizer assim, a máquina da história, as leis da história vai triturando essas experiências. Os movimentos, como você mesmo colocou, né, os movimentos, pelo que a gente acompanha, quando, né, a gente recebe muitas pessoas de diferentes correntes aqui no Mesa de Debates, em linhas gerais, a gente, quer dizer, o discurso é sempre o mesmo, né? Todos estão na luta, mas grosso modo, a gente está vendo aí que não se tem concretamente uma mobilização da classe trabalhadora, e com tantas greves, paralisações, ou pelo menos tentativas Brasil afora, a preocupação, pelo menos na nossa observação, né, a preocupação eleitoreira, melhor dizendo, está tão grande que não se para dar atenção para essas greves, enfim, para as tentativas de pressão popular, né? Claro, você vê, ó, nesse momento, tem uma greve já de, creio que, 4 semanas, se não me engano, na CSN. E uma greve que o patronato demitiu 100 operários, inclusive os membros da comissão de base. Né? Na sexta-feira agora, né, vai ter um ato, inclusive aqui em São Paulo, né, pela readmissão, né, dos demitidos e pelo cumprimento das exigências. É um movimento forte, um movimento rico da classe operária. Né? No entanto, as burocracias têm isolado esses movimentos. Esses movimentos eles acabam se esgotando, né? Não por causa da sua força própria e a falta de vontade dos operários em luta, mas pelo cerco que é feito ao movimento, né? Através, inclusive, da violência pela demissão, porque não se tem direito de greve, mas não tem direito de greve. O operário faz greve, já imediatamente o sindicato é multado 200 mil por minutos, ou por qualquer coisa. Não se tem o direito de greve, não se luta pelo direito de greve, é uma coisa elementar que é o direito de greve. Veja reivindicações antigas aqui, que nós tínhamos desde o fim da ditadura militar, que a própria CUT tinha nos seus congressos, nos seus documentos, que era, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, né, sem reduzir o salário para ter emprego. Abandonaram tudo. Todos eles assumiram a flexibilização capitalista do trabalho implantada pelas multinacionais do Brasil. Então, veja que essas forças políticas que estão enfiadas dentro da classe operária são os maiores obstáculos. Né? E aí a gente acaba assistindo uma convenção do Solidariedade do Paulinho da Força, né? com os homens da oligarquia, os homens da oligarquia. A gente vê o Lula se aliando com Alckmin, não é? Que é um homem da burguesia, claramente da burguesia, governou, reprimiu os movimentos grevistas aqui em São Paulo. Certo? Tá? Então,
o PT, para ganhar, ele tem que fazer uma aliança ampla. Né? Você viu no movimento Fora Bolsonaro, os conflitos que se deram dentro do movimento, né? Apareceram certos choques dentro do movimento, porque a direção queria fazer uma frente ampla, né? Com setores do PSDB, com setores do PSD, não é isso? Não é? Então você vê que o movimento hoje, o movimento eleitoral, ele está muito marcado pela burocratização e estatização dos sindicatos. Os sindicatos se tornaram apêndices desses partidos. Os sindicatos não têm independência política para nada. Não é? Então, essas burocracias vão empurrando os sindicatos, né, para essas alianças burguesas. Então, veja que contradições profundas que estamos vivendo. Tudo isso indica a crise de direção. A crise de direção revolucionária que é profunda. Né? Então, a necessidade, veja, de organizar o Partido Revolucionário, de implantar um Partido Revolucionário, que tem que ser leninista, né? Que tem que ser de classe, tem que ser de quadros marxistas. E esse quadro marxista não forja de uma hora para outra. É um processo longo, nas condições difíceis da luta de classe que eu estou aqui descrevendo nessa mesa redonda. Você falou no começo da entrevista, né, no outro quadro lá mais cedo, o POR já foi uma corrente, né, organizada interna dentro do Partido dos Trabalhadores. Já houve em algum momento alguma discussão entre vocês, ou vocês às vezes pensam na possibilidade de serem uma corrente interna, por exemplo, de um PSTU ou qualquer outro partido assim que o valha, ou não vale a pena? Não. Veja, um partido como, por exemplo, o PSOL, que é onde as correntes procuram se localizar aí dentro, não é isso? Veja que é uma corrente já decrépita, acabou de se unir com a rede, né? Ele não tem futuro. Né? Então, essa ideia de você captar quadros lá dentro, né? Para você tem que acabar se adaptando a esse meio. Né? E adaptar esse meio é o pior caminho que pode existir. Você pode destruir a sua própria organização. Né? E o PSTU é uma corrente já bem burocratizada, mas muito burocratizada. A gente já tem a história dele bem constituída. Então, infelizmente, não se ainda criou uma cisão no movimento de esquerda que permitisse uma confluência de quadros revolucionários. Né? Isso vai acabar se passando em algum momento, não é? Mas quanto mais o POR for bem fiel à sua linha, bem firme, e não ceder às suas críticas aos centristas, às correntes, né, ela prepara um futuro. Né? Tenho certeza que tem quadros valiosos no PSTU, como deve ter quadros aí perdidos no pessoal que em algum momento esses quadros vão descobrir que este caminho é um caminho da derrota. Né? E tem que construir um partido revolucionário, internacionalista, né, que seja pela construção do Partido Mundial da Revolução Socialista, que seja pela reconstrução da Quarta Internacional e assim por diante. Né? Não vou adiantar aqui, mas, por exemplo, essa guerra na Ucrânia, né, criou uma dispersão nas correntes incrível. Né? Nós não conseguimos unir as correntes para ter uma posição diante da guerra. Veja, e de uma gravidade... Aliás, brigam entre si por conta da guerra, né? Pois é, essa guerra tem uma importância enorme. Essa guerra aqui é um marco na mudança. Depois da Segunda Guerra Mundial, é o acontecimento mais profundo que se passou, que está se passando. E, no entanto, nós não conseguimos
né, discutir. Não conseguimos discutir quais são as bandeiras, como fazer, como ter uma frente única, né, de combate pelo fim da guerra, né, como se posicionar diante da OTAN, se posicionar diante do problema da autodeterminação da Ucrânia, né, da política de opressão nacional que a burocracia, o governo, né, russo tem realizado, não se consegue. Então, veja, se diante de questões de gravidade como essa, né, existe essa dispersão, você tem que ver que todas essas correntes que vêm do trotskismo, né, nem vou falar do stalinismo, porque o stalinismo é responsável por tudo que está acontecendo na Ucrânia, certo? Mas as correntes de esquerda está, né, numa prostração incrível e numa confusão política incrível. Né? Então, E o esse é o que momento. justifica, Erson, Ah, o que justifica um partido, eu não vou aqui citar o nome, mas todo mundo sabe quem eu me refiro, o que justifica um partido trotskista, que se diz trotskista, a apoiar tão veementemente o Putin na guerra contra a Ucrânia, né? Me sim, parece porque contraditório do ponto de vista do trotskismo. eles nunca assimilaram o programa revolucionário do bolchevismo. Né? O programa revolucionário do bolchevismo, a questão da autodeterminação era uma questão de fundamento, era uma questão de princípio. Não é? Vamos supor, veja, que a União Soviética existisse, não é? Existisse e ela tivesse em combate ao enfrentamento ao imperialismo, e de repente um país como esse estava servindo ao imperialismo, não é isso? E ela, para se defender, tinha que invadir esse determinado país. Então você tinha uma justificativa histórica, não é, para realizar uma ação como essa. Mas no caso, veja, quando a URSS se despencou, quebrou tudo, arrebentou a URSS, né? A Rússia faz a guerra na Chechênia, né? Depois intervém me fugiu o nome agora, da, da, da Geórgia, né? Da Na Geórgia. crise da Ossétia, né? Na crise do Uhum. separatismo da Ossétia, intervém na Ossétia, Ossétia do intervém no Norte. Azerbaijão, né? Intervém em todas as repúblicas. Então, está mostrando que o processo todo restauracionista está levando a uma opressão, a Rússia a exercer uma opressão nacional. Né? Então, as correntes não têm esse domínio, não têm porque não tem o programa. Não é? Às vezes eles falam em nome do programa de transição em palavras, né? Mas na hora de aplicar na realidade, você vê que eles não são marxistas. Né? Estamos aí realmente num momento delicado. Mas são muitos assuntos realmente a serem tratados, né? De qualquer forma, acho que dentro do possível você os esclareceu muito bem, Erson. E claro, agradecemos aqui a sua presença e passo aí jogo aí a bola para suas considerações finais. Mais uma vez, eu acho que essa mesa debate tem uma função importante, né, de ser um canal por onde se expressa as posições das esquerdas, né, tem esse caráter democrático, né, que se distingue do domínio dos monopólios da comunicação. Então, esse trabalho de vocês é louvável, né, e sempre estamos dispostos a participar. Nós participamos já, acho que, de quatro mesas de debate com vocês. Né? Eu Acho que participei aqui sim, quatro. Eu estou participando pela segunda vez. Não é? E, então, veja... 4 ou 5, não me lembro exatamente, que o POR uma, participou ao todo. um era sobre a questão da opressão sobre a mulher, né?
outro é sobre a questão da educação, né? E a juventude também. Teve da juventude, e uma, acho que da Ucrânia, me parece. Teve da Ucrânia também. E da Ucrânia também. E da Ucrânia também. Que foi a que eu participei, acho. Não. Foi o Toninho. Foi outro companheiro nosso. Da Ucrânia foi outro companheiro nosso. Né? Então, veja, eu agradeço essa possibilidade, né? Aí. É o que eu teria a dizer. Eu gostei das perguntas, achei as perguntas bem formuladas, né? E me permitiu expor de maneira bastante espontânea, né, as posições do POR diante das eleições. Muito obrigado. Maravilha. Então, todos que nos acompanharam aqui, né? Muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. E, claro, o canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, sempre aberto aí, ouvindo as diversas correntes de esquerda no Brasil, quiçá no mundo, né? Dentro das nossas possibilidades, mas como aqui no Brasil tem muita coisa a ser debatida, a gente, dentro do possível, busca fazer aqui o nosso trabalho. Erson, novamente, muito obrigado. E aos companheiros, companheiras, vamos encerrando por aqui. Saudações. Saudações.